Bom dia. Não, a igreja não me ouviu. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado. Parabéns, mulheres maravilhosas, né, pelo dia. As nossas amigas também que estão nos assistindo, já tem aí a Imaculada. Quem é mais que está online, Edmilson? Das mulheres? Deixa eu ver aqui, a Isabel. A Isabel também, que não pôde estar conosco, né? E tem outros também, mas é porque às vezes eles ficam na surdina ali. Nós tivemos hoje um maravilhoso desjejum aqui, né, entre as que estiveram presentes. Também aproveitamos a ocasião para convidar outras amigas também para estar conosco, que ainda não são da Igreja Adventista, né? Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marlete. Bom dia, igreja. A igreja está dispersa. Parabéns aos homens por terem as mulheres ao seu lado, né? Porque se não fosse pelas mulheres, o que seria dos homens, né? Até agora nós só tínhamos Adão na história da humanidade, né? E ele estava sozinho, né? Se ele não se sozinho. reproduzisse por mitose, né, não tinha outro jeito de aumentar a população, né? Isso. Bom dia, meu bom dia também vai para as mulheres que estão online e os homens também que estão online, né? Então, a todos que estão nos acompanhando presencial e aí da sua casa, que Deus possa nos abençoar nesse dia tão especial. Amém. Hoje, não sei se a gente dá... Aí o Osvino acaba de aparecer. Muito bem, Osvino, Deus abençoe. Feliz sábado a você. Vamos ver aí se a gente faz um sorteio hoje também de mais uma lição, né, do trimestre que vem, se o pessoal vai prestar atenção na lição. Mas hoje quem está online vai ter uma vantagem, Marlete. Porque o pessoal aqui só está prestando atenção no café da manhã. É verdade, o pessoal está disperso. Então, quem está online vai estar, então, é porque as pessoas que vão chegando vão ali para o café da manhã, mas nós vamos dar sequência aos que já fizeram seu desjejum aqui, né? Isso. Pois vamos orar, né, Edmilson, aqui em prol da lição. Isso. Reverentemente, vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado pela alegria que transborda em nosso coração de podermos estar na Tua casa nesse dia, confraternizando-nos uns com os outros, mas também, Pai, aproveitando o momento para estar na Tua presença. Que o Senhor esteja permeando tudo que nós venhamos a fazer aqui, que seja para a Tua honra e Tua glória e nosso aprendizado em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição 11, né? Só faltam 2 para terminar o trimestre. Já está passando rápido, né? Já estamos aí no meio do mês de março, já é o terceiro, daqui a pouco acaba o ano de novo, né? Jesus, autor e consumador da fé. Gente, que lição maravilhosa, viu? Essa daqui teve cereja de domingo a sexta. A lição é só cereja. Só cereja, não tem mais nem bolo aqui, né? Só tem cereja. Muito bem. E um versículo para memorizar, né? O versículo que abre a lição está em Hebreus 12, no capítulo 12. E no versículo 2, vamos acompanhar, quem tem lição, quem não tem lição acompanha pela Bíblia, mas vamos lá, né? Diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Então, essa semana, nós já estamos aí na reta final, né, do livro de Hebreus, já foram aí estudados mais especificamente trechos dos capítulos 10, 11 e 12. E o 11 é aquela chamada galeria da fé, né? É onde a gente, Paulo faz aí um apanhado geral dos patriarcas, e por que eles foram considerados homens e até mulher, né? Ou mulheres de fé, né? Então, quer comentar alguma coisa? Não, pode. Ok. Então, assim, a gente vai entender aqui o papel de Jesus também nessa fé, né? E assim, uma coisa interessante que a lição frisou, né? Veio frisando todos os dias, que eu acho que assim,
se tivesse como resumir num tema todos os estudos diários, eu diria que a perseverança é algo que permeia a fé. Que fé sem perseverança é morta também, assim como fé sem obras, né? Porque os patriarcas, as histórias que a gente viu aqui na lição, são histórias de perseverança, de pessoas que não enxergavam o futuro, como nós também não enxergamos, mas que pela fé se moveram, né? Marlete, eu não sei se você aí, ou vocês aqui também, gostam de carne com osso, né? Aí o que é que isso tem a ver? O que eu lembrei de história das ameixas, né? No tempo que eu gostava muito de carne com osso, né? Então, muita gente, assim, muita gente tem um hábito de, às vezes, na hora que ele vai comer, eu tenho histórias as ameixinhas, vamos dizer, né? Por quê? Aí, às vezes a pessoa vai separando a carne, né? Vai deixando o filé ali, rói os ossos primeiro, vai comer o filé depois. Tem muita gente que faz isso. Tá, né? Bom, vai. Eu estou falando que é a experiência das ameixas. Então, só que o seguinte, o livro de Hebreus, o capítulo 11 e 12, talvez seja os capítulos mais amados do livro. Por quê? Porque não é que as outras partes não tenham importância, pelo contrário. A gente viu aí inúmeras lições que estão escondidas aí nos capítulos anteriores, mas é porque o capítulo 11 e 12, ele é assim, tipo assim, a cereja ali do bolo lá do livro. Mas eu estou comparando, por que eu falei carne, osso, essas coisas? Porque muitas vezes a pessoa separa a carne porque, não, eu não quero roer osso. Mas dentro dos ossos é que tem a parte mais gostosa, né? Que é aquele tutanozinho, que a gente lutava para quebrar o osso, para tirar aquele tutanozinho, que a gente sabe que não é saudável, mas nas ameixas, quando a gente não tinha ainda o conhecimento da verdade, a gente lutava por esse tutano aí, Então, por que eu estou falando isso? Porque os outros trechos do livro de Hebreu, você tem que quebrar o osso para tirar o tutano de dentro, né? Que foi o que a lição fez durante todo esse trimestre, né? Nós esmiuçamos os capítulos para extrair lições que às vezes ficavam escondidas aos nossos olhos, no nosso entendimento, né? E o capítulo 11 e 12 era o filé, né, que você já vai só mesmo pegar, mastigar e engolir. Então, o livro, o que fala aí dessa galeria da fé, e ela também, também descreve um drama da relação como uma corrida em que as pessoas de fé do passado perseveraram apesar do sofrimento, mas ainda não receberam a sua recompensa. Raabe, Abraão, até que Moisés já recebeu. Sim. Moisés foi uma exceção. Mas todos os outros da galeria da fé, eles perseveraram, lutaram, fizeram sua corrida, mas não receberam a recompensa. E aqui nós vamos ver que nós poderemos ser mais privilegiados do que eles, mas vamos chegar lá ainda nessa parte. A lição diz que eles viveram entre o tempo da promessa e o do cumprimento da promessa, né? Assim como nós também. Muito bem, e a parte de domingo, ela vem trazendo como título, né, o justo viverá pela fé. De fato, né? Sem fé, a gente não tem como alcançar as promessas, né? E aí, como eu estava comentando ainda há pouco, né, sobre a questão de perseverança, a perseverança ela é uma característica do povo de Deus. A gente está aqui todo sábado,
A gente vem aqui no domingo, na quarta de oração, porque a gente tem essa perseverança, né? De não deixar a peteca cair, de não deixar morrer, porque se a gente esfriar, a gente fica para trás. Exatamente. Então, é preciso que... E essa perseverança, ela só é alcançada por quem tem fé. Fé nas promessas que tem para receber. Então, enquanto a gente está com o foco no céu, a gente continua nessa jornada, né? Trabalhando, pregando, vindo para a igreja, fazendo o nosso culto diário. Quando a gente tira os olhos, tira o foco, né? A nossa perseverança morre, a gente também praticamente morre espiritualmente. Quando a gente desvia o olhar, nós não conseguimos, então, trabalhar em prol de alcançar esse alvo, né? Então, como o Edmilson falou, a geração do deserto recebeu a promessa, né? Mas não alcançou a promessa. Por quê? Porque perdeu a perseverança. Perseverança. A gente estudou semana passada, né, que o povo estava ali no monte e Deus queria falar com aquele povo. Chamou, foi o povo mesmo para conversar, né? Mas o povo ficou com medo e mandou Moisés ir representar o povo, né? E eles ficaram ali esperando, mas cansaram de esperar Moisés e acabaram mandando Arão fazer o bezerro. Ou seja, acabou a fé, acabou a perseverança. E eles não alcançaram a promessa porque não perseveraram. E só concluindo aqui minha fala, esse pode ser um grande problema nosso. A gente diz assim, mas eu sou adventista há tanto tempo, né? Eu já vi tanta guerra acontecer. Tem mais uma aí, eu não sei se já é a última, se Jesus está voltando. E aí muitos vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque não perseveram até a volta de Jesus. Olha, essa parte aqui da lição, ela apela para nós perseverarmos. Perseverança, ela é tudo na nossa vida. Só que para nós perseverarmos, há uma necessidade de termos fé. O que faltou para aquele povo perseverar na espera de Moisés, que você mencionou aqui, na corrida que nós estamos fazendo, o que faltou para eles foi a fé. Porque com a fé é muito mais fácil você perseverar. Sem fé vai ficar difícil. Por quê? Porque se você está, por exemplo, cavando na intenção de alcançar alguma coisa na terra, se você não tiver fé que aquilo você vai encontrar, você vai desistir facilmente, né? Quantas vezes você está querendo alguma coisa e você vai o primeiro dia, segundo dia, mês, ano, aí depois eu desisto. E às vezes estava tão fácil, mas você desistiu por quê? Porque você não acreditou que iria conseguir. Então a lição, ela está apelando para que Paulo está dizendo no livro, aí nesses capítulos, que nós viemos perseverar nessa corrida. Mas para que a gente possa perseverar nessa corrida, é preciso que nós tenhamos fé. Porque sem fé nós não vamos conseguir. É difícil perseverar e ao mesmo tempo fácil, né? Assim, porque o que nos conforta? Porque o que prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Ele não vai falhar, né? Ele vai voltar. E ele mesmo é quem produz em nós tanto querer como efetuar. Essa fé, essa perseverança é Deus que vai colocar dentro de nós e vai nos dar poder para resistir até o final, né? Exatamente. E nós temos que fazer a nossa parte, claro, mas nós podemos crer, confiar com certeza, que quem prometeu é fiel. Nós sabemos em quem nós cremos, não é mesmo? Concretiza essa certeza, ele já ter vindo morrer por nós. Exatamente. Exato. Ele veio morrer por nós e voltou, concretiza mais ele que vai voltar. Era até um comentário que eu ia fazer, né? Talvez para alguns do passado, lá dos pais, né, dos patriarcas, fosse difícil para eles manter essa fé, esse foco e essa
fidelidade e perseverança, porque eles não tinham exemplos, né? Eles não tinham, como a gente tem hoje, tanta história na Bíblia, tipo assim, desde Adão que os pais ouviam falar na vinda de Jesus, mas muitos não viram Jesus. E nós, que ouvimos falar, temos a certeza pela Bíblia de que ele veio. E se ele veio, logo a gente tem base para manter a nossa fé para a próxima vinda, né? Então, não tem por que duvidar quando uma nuvem tão grande de provas está nos cercando, né? Então, para nós, devia ser muito mais fácil crer do que para eles naquele tempo. Exato. Olha, indo aqui à frente, vai falar um pouco sobre Abraão, né? E aí fala sobre a fé. Abraão, pai da fé. O que é fé? Quando se fala de fé, você recorre logo a Hebreus. 11:1. Porque Hebreus ele dá a definição bíblica, ou pelo menos do autor bíblico, né, do que é fé, da inspiração de Deus, o que é que Deus quis dizer para nós o que é fé, que diz o que é. Certeza das coisas que esperam e a convicção de fato que não se vê. Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Vamos falar um pouco de Abraão, né? Abraão, pai da fé. Por que será que Abraão pegou esse título, pai da fé? Né? Primeiro, o chamado dele já foi um ato de fé. Aliás, a saída dele para a terra já foi um ato de fé. Diz, olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse aonde era. Ele não disse aonde era, não disse, só disse assim, sai. E aí, uma coisa é você, por exemplo, você está trabalhando aqui na sua cidade e tudo mais, e você recebe um chamado. Não, vá para a cidade tal, lá você vai ter, alguém disse para você, olha, lá você vem para a minha casa, eu vou conseguir aqui um emprego para você, e depois que você tiver já um emprego, você consegue sua casa e tudo mais. Então, aí a pessoa sai, aí um diz assim, olha, esse aí é doido, largou o emprego, foi para a cidade e tal. Mas Abraão, ele tinha tudo, né? O que uma riqueza humana poderia, pelo menos, ele tinha o básico, que ele não era uma pessoa pobre, né? Então ele tinha o essencial, o básico, que as condições financeiras poderia trazer para aquela época. Aí Deus disse assim, ó, sai, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas não foi só por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Qual foi o ápice da fé de Abraão, Marlete, na sua opinião? Foi o desfecho lá da história com o filho dele, né? O interessante é que Abraão, ele recebeu a promessa de que a partir dele haveria uma grande nação, sendo que ele já estava quase morto, né? Velho, 90 anos, né? Quando ele recebeu a promessa, se eu não me engano. E Sara também já uma velha, né? Nunca tinha... Na realidade, ele tinha 75, mas quando Isaac nasceu, ele já tinha 99. Já tinha quase 100 anos. E Sara 90, né? Se eu não me engano. Isso, exato. E aí, como é que pode, né? Um casal já idoso, mas ele creu. Aí já é muito, né? Para imaginar que naquela idade ainda se teria um filho, né? E o menino nasceu, mas antes já tinha outro, né? Já tinha Ismael. E aí Deus diz assim, despacha Ismael, porque não é Ismael o filho da promessa. E ele despachou. E agora Deus chama e diz assim, agora tu sacrifica Isaac para mim. E aí ele pensa assim, mas como é que a promessa vai se cumprir, né? Se fosse eu não tinha entendido nada. Eu tinha argumentado com Deus, digo, Senhor, como é que pode? Eu só tenho esse filho, Sara já está quase morrendo, nós estamos com o pé na cova, como é que a promessa vai se cumprir? Mas não foi isso. Abraão simplesmente obedeceu, pegou o menino, pegou o machado, pegou a lenha para fazer a fogueira lá, e foi. Por quê? Porque ele entendeu que Deus poderia ressuscitar o filho dele, assim como, de certa forma, né, ele trouxe vida para um velho, né, que pôde ter, e uma velha, né, que puderam ter uma criança.
ele imaginava, entendia que Deus podia também ressuscitar, e a fé foi tão grande que nunca na história ele tinha ouvido falar de alguém Não, ressuscitando. ninguém, até então não tinha Não aparecido. se tinha né? história de alguém ressuscitando, mas ele sabia que Deus podia fazer tudo, inclusive um outro filho, ou Marlete, trazer o menino de volta. eu fico imaginando ali, por que Deus pediu essa prova? Abraão e Sara, eles estavam quase que endeusando Isaac. O menino não podia correr, o menino não podia andar, que Rebeca era ali do lado, aparando, cuidando. E Deus olhou assim, espera aí, é eu que vou cuidar ou é eles? Né? É eu ou é eles? Então, muitas vezes, nós queremos tomar o lugar de Deus, nós queremos fazer as coisas que Deus, é Deus quem vai fazer. Então, eles estavam ali, tá? E aí Deus pega e diz assim, Abraão, despede o outro, despediu, tá? Você já está velho, não vai ter mais ninguém, tá? Então, é isso aqui. O menino é esse. Aí ele ficou lá, o menino é esse. Aí ficaram lá. Disse, agora sacrifica o menino. Aí Abraão ficou assim, imaginando. Abraão ficou e disse, não, Deus deve estar brincando comigo. Né? Tá. Aí esperou o dia da partida lá e Deus disse assim, não, continua, pode ir. Aí disse, Senhor, não era uma brincadeira não. Não, pode ir, vai sacrificar lá no monte. Ele, na realidade, as pessoas dizem que foi no Monte Moriá, mas não foi no Monte Moriá. Né? Foi na terra de Moriá. Disse, olha, vai para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar o monte. O monte não é mencionado o nome, não, do monte. Né? Então, ele foi para a terra de Moriá. Primeiro dia, nenhuma resposta de Deus. Eu acredito que à noite ele olhava assim e disse, qualquer hora Deus vai dizer assim, volta. E nada. Primeiro dia, primeira noite, nada. Segundo dia, segunda noite, nada. Nenhuma resposta de Deus. Terceiro dia, terceira noite, nada. Nenhuma resposta de Deus. Disse, o negócio está ficando sério. E aí começou a baixar aquela dor de barriga. O negócio vai chegar mesmo. E aí ele chegou no monte. Lá ele mostrou o monte. E aí ele deixou até, ele não contou para Sara, porque podia Sara querer intervir. Quando chega, ele não conta para Eliezer, deixa Eliezer no pé do monte e sobe mais o menino. O menino diz, pai, aqui está a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele diz, o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro. Subiram lá. Quando ele chega no monte, ele disse assim, pronto, acabou. Acabou. Eu tinha esperança que Deus fizesse alguma coisa, que Deus dissesse alguma coisa. Você já se sentiu nessa situação em que você fica esperando uma resposta de Deus e você não vê a resposta de Deus? E você diz, não, qualquer hora Deus vai intervir, qualquer hora vai acontecer alguma coisa. Esses 3 dias foi uma angústia tremenda para Abraão, mas Deus ficou em silêncio nesses 3 dias. A Bíblia não menciona que houve nenhum contato entre Deus e... Então, ele pegou e disse, aí deitou o menino sobre a lenha, os dois erigiram o altar, botaram a lenha, aí ele conta a história para Isaac, Isaac aceita a imolação, e ele deita o menino e diz, para Abraão, ele já tinha matado o menino. Tá bom. Só que ele agora diz, meu único apelo agora é a ressurreição. Por quê? Eu esperava que Deus dissesse assim, não, Abraão, eu queria só te provar, mas pode voltar, né? Mas ele não ouve essa resposta. Na hora que ele ergue, aí ele diz assim, aí é onde Hebreus, e tanto o livro Patriarcas e Profetas, diz que nessa hora ele disse assim, esse menino é a promessa de Deus. Esse menino, Deus disse que faria dele a grande nação. Então, eu não sei como Deus vai fazer. Eu acho que Deus vai ressuscitar, mas eu não sei. Eu só sei que se Ele mandou eu sacrificar, eu sacrifico. Aí, na hora que ele ergue, que ele vai baixando, aí, o anjo aparece e diz assim, agora sei, se vocês olham, por quê? Porque em outras vezes ele tinha vacilado. No caso de ter outra mulher, no caso do Egito, no caso do rei dos filisteus, lá, do rei de Gerá, e ele diz, agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu único filho. Então, nessa hora,
Então, nós precisamos perseverar, né? Mas para perseverar é preciso ter fé. E Abraão teve fé, que nem que tivesse que ressuscitar o menino, coisa que ele nunca tinha visto, como você mencionou, mas ele era o filho da promessa. Eu sou maravilhado por essa história e por esse ato aí de fé de Abraão. Não à toa que Paulo traz isso, né, encabeçando aí essa lista. Depois vem Moisés. Moisés também teve uma história, né, conturbada. Começou, na verdade, com a fé dos pais dele, né, e não temeu o decreto que era para matar as crianças, esconderam o menino e depois deram um jeito dele chegar até a filha de Faraó. Depois, Moisés começa a crescer ali, se desenvolver no palácio, e em um determinado tempo ele precisa ir embora, e ele não se importa de que ele era o candidato a sucessor do Egito. Do Egito, né? Assim, O sucessor seria de Faraó, melhor o dizendo. sucessor de Faraó, e seria a maior potência, né? O maior nome em todo o Egito, porque ele era, a Bíblia cita, né? Não cita nem o nome dela. Diz que ele não se importou de ser chamado de filho da filha de Faraó. Por que não disse o nome dela? Que era para destacar, era o papel dela, não era o nome não, que ela era filha de Faraó e ele era neto, portanto, herdeiro do trono. E Moisés, né, renegou tudo isso para ir se preparar na escola da vida para voltar e ser o líder que tiraria o povo ali do Egito com grande poder, né? Certo. Eu digo até que Moisés ele teve 3 grandes faculdades, né, universidades. Foram cada uma de 40 anos. Foi 40 anos no Egito, aprendendo a cultura e os conhecimentos, tudo egípcio. 40 anos no deserto para desaprender o que ele tinha aprendido no Egito. E 40 anos aprendendo a ser realmente paciente caminhando com o povo de Deus. Foram 3 períodos de universidade. Só que a universidade aqui é 4 anos e a deles foi 40. 10 vezes mais, né? Muito bem. Gente, se vocês quiserem participar, pode ficar à vontade de pegar o microfone, tá? Exato. Falando aqui, a história continua falando de outros personagens, né? Mas chega aqui na parte de Raabe. E é interessante porque é uma mulher, né? E assim, quando a pessoa está lendo o livro, o Paulo vem dizendo assim, né? Pela fé fulano fez não sei o quê, pela fé Moisés fez não sei o quê, pela fé Abraão fez não sei o quê. Aí depois ele fala, pela fé Raabe acudiu lá os espias, né? E depois ele termina. Aí diz assim, e o que eu poderia dizer mais, né? De Jefté, de Gideão, de não sei quem mais. Então, ele termina a história ali numa mulher, né? E aí, assim, não sei se foi providencial, essa lição foi dia 9 de março, né? Um dia depois do Dia da Mulher, não sei se... Não, fosse providencial seria dia 8. É porque não dava para botar no lugar de Moisés, né? Aí... Mas, assim, foi, de certa forma, uma homenagem na Semana das Mulheres, né? Olha, eu estava até olhando aqui, eu lendo a lição, estudando a lição, aí eu vi aqui. Hoje nós estamos vivendo num sistema de cota, né? De tudo, né? Trabalho, coisa, não, tantas cotas destinadas a negros, tanta cota a alunos da rede pública, tantas deficientes, tá? Então tem as cotas para tudo. Aí, só que Raabe não entrou na escala de fé pela cota, não, né? Naquela época não tinha o sistema de cota, né? Então, Paulo, nós não temos certeza, mas provavelmente tenha sido Paulo que escreveu Hebreus, ele não colocou Raabe e Ruth, Raabe e Ruth mesmo, tá certo. Ele não colocou Raabe e Ruth, não, eu tenho que colocar uma mulher aqui para fazer média, né? Raabe não entrou pela média. Naquela época não tinha sistema de cota, né? Não, se eu não colocar a mulher, futuramente vão me discriminar, tá. Não, ele colocou porque realmente a fé dela foi diferenciada. Nós estamos falando de fé aqui, e uma coisa
vários heróis bíblicos ficaram de fora dessa galeria e ele colocou uma mulher. 3 coisas que eram improváveis para acontecer. Mulher, mulher pagã, né? Pagã, gentil, no caso, e prostituta. Então, são 3 coisas que você colocar uma pessoa numa galeria de fé, é preciso que a fé dela tenha superado muita coisa. E, de fato, porque, como você falou, uma coisa era o povo de Israel, né, que estava ouvindo e contato ali com Deus e Moisés intercedendo. Outra coisa é uma pessoa de uma terra distante, que não era da mesma religião, né, e que morava, que tinha uma vida toda, né, conturbada, ouvir falar de Deus, não ver como o povo tinha um contato com Deus, os milagres, ouviu, creu e agiu. Ela não ficou só crendo, ela agiu, ela escondeu os espias, né? E eles prometeram para ela que quando viesse, que ela sabia que Deus ia dar Jericó nas mãos do povo de Israel. E quando os espias prometeram para ela que ela fizesse tudo que eles mandassem, que eles iam resgatar ela, ela creu. Do jeito que o povo, os espias disseram, orientaram ela, ela fez e por isso foi salva. E entrou na genealogia de Jesus. Mais do que na galeria de fé, ela entra na genealogia de Cristo. Então, é uma coisa assim extraordinária, né? Que acontece, né? Eu estava falando de Ruth, mas Ruth é da genealogia, né? Que eu confundi aqui a galeria com a genealogia. Uhum. Certo? Então, Raabe foi uma mulher que entrou nessa galeria da nobreza da fé, não pelo sistema de cota, mas sim pela fé que ela teve, né? Muito bem, conquistou ali, né, realmente a passagem dela. E ela é justamente assim, o último que encerra, né, é quem fecha aí. E assim, Paulo poderia ter se estendido falando de Daniel, né? Pela fé Daniel venceu. Assim, ele até cita, né? Por alto, né? Que ele faz a lista. O que eu poderia falar? Aí, fecharam a boca dos leões, né? Fizeram isso, aquilo, outro. Assim, indiretamente ele até fala de Daniel, né? Mas assim, se fosse eu, né? Estivesse fazendo a galeria, eu acho que eu botava Daniel e não botava Raabe, né? E a hora que eu sou mulher, né? Não botava. Mas isso é justamente para mostrar que são das pessoas imperfeitas que pode vir muita fé. Porque na história de Daniel, a gente já vê Daniel vindo de berço, né? Sendo educado, ele já chega com uma postura lá, né? Como é? Em Babilônia, né? Ele já chega com uma postura cristã, né? Ele já escolhe o que ele quer comer ali. Raabe não, ela não vem, não tem essa religião de berço. Da mesma forma, ele quer trazer, Paulo aqui na carta, no capítulo 11, que não precisa ser adventista de berço para desenvolver essa fé, não precisa ser cristão desde a infância. Pessoas que vivem uma vida lá fora também podem ser resgatadas da mesma forma que Raabe foi. Qual é o diferencial? Na verdade, o que é que nos une? A fé, né? É a partir daquele momento em diante que você começa a ter fé e a perseverar e ser colocado nessa lista infinita aqui de heróis da fé. Só um ponto a mais para colaborar. Lembra que o tema geral da lição é a preparação nos últimos dias, né? Mensagem para os últimos dias, tá? Por isso que o livro de Hebreus é usado como mensagem para esse momento, né? E a gente vê esses personagens, todos eles desenvolveram uma fé, e esse é o destaque que Paulo dá, mas também motivado por algum tipo de atitude, né? Também vem acompanhado de algum tipo de atitude, né? Então, assim, isso é um grande exemplo para a gente ao observar as histórias desses personagens que, como nós estamos se preparando para a terra que Deus havia prometido. Nós estamos nos preparando para a terra da eternidade. E isso envolve não só apenas confiar em Deus, ter fé de que tudo isso está sendo preparado, de que os acontecimentos ao nosso redor são o cumprimento da profecia, né, daquilo que já estava declarado na Bíblia, mas isso também exige de nós algum tipo de atitude, para não ficarmos apenas
só na expectativa, apenas como assistindo um filme acontecendo, mas sermos partícipes de boa forma, no lado positivo, né? Trazendo essa mensagem, colaborando com a obra, seja quais forem as atitudes necessárias e indicadas por Deus. Então, a experiência desses personagens mostra que precisamos da fé, da confiança, e isso nos fortalece para termos atitudes aí nessa preparação para os últimos dias, né? E assim, uma coisa que eu já tinha me lembrado, tinha esquecido, e agora na fala do Eric eu me lembrei, é que aqui ele não está falando para nós, né? Entender aqui que a gente tira lições disso, mas Paulo estava falando para um público específico, ele estava falando para o povo de Hebreus, que a gente já estudou o contexto da vida deles na primeira lição, né? Das dificuldades que eles tinham, mas aí Paulo depois vai e elogia eles, e aqui Paulo está fortalecendo a fé deles, porque eles também estavam vivendo momentos de dificuldade, porque aceitar Cristo naquele momento não era fácil. Então, quem aceitava, lógico que passava por perseguição, e o povo de Hebreu não era diferente, estava sofrendo com dificuldade. Aí Paulo vem e diz assim, olha, mas presta atenção, teve Abraão, que fez assim, e conseguiu alcançar, e conseguiu bênção, e teve fulano, e teve cicrano, e todos eles passaram por um momento difícil, mas perseveraram e ainda não alcançaram a promessa. Mas nós que estamos aqui, vocês, hebreus, né, e é claro que a mensagem deles se estende a nós, prossigam, porque assim como eles passaram, nós também vamos passar por essas dificuldades, mas tenham bom ânimo. Exatamente, e é isso que a última parte da lição, né, comenta, que Jesus, o autor e consumador de nossa fé, foi o único que alcançou a promessa, né? Por que foi o único que alcançou a promessa? Né? Nós até mencionamos aqui Moisés. Moisés também foi para o céu, mas ainda não está completo, né? Como é que diz? A recompensa dele. Por quê? A recompensa de Moisés é na nova terra. Né? Ele está no céu, ele está lá em stand-by, deve estar fazendo alguma tarefa lá, tanto ele como Enoque. Claro que Deus não ia chamar eles para ficar lá só de a ver navio. Mas o que eu quero dizer é que cada um desses, eles fizeram a sua corrida, correram, concluíram, foram coroados com, foram coroados como vencedores, mas ainda não receberam a recompensa. Só dizer assim, ó, ok, você venceu. Agora espera aí. Espera aí. Aí chegou outro, ok, você venceu também. Aí vai para ali. Guardou a carreira, né? Vai Acabou ali, a carreira, tá. guardou a fé, Isso. acabou a carreira. Isso, vai para ali. Agora só espera o galardão. Tá. Aí está todo mundo ali, né? Todos aqueles da galeria da fé estão ali, aguardando, né? Nós também, à medida que nós vamos fechando nossos olhos, nós vamos se juntando a esse povo, né? Mas à medida que nós estamos acordados ainda, temos a promessa de que Jesus pode vir em nossos dias. Então você não vai ficar dormindo, aguardando ali, né? Mas para que eles fizeram a promessa, aliás, eles fizeram a sua corrida, confiando na promessa de Deus, mas nenhum deles recebeu a recompensa. Por isso que Hebreus fala, né, que a gente peça lá no capítulo 12, né, que perseveremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E assim, para mim, esse termo autor e consumador, às vezes passa batida assim e a gente não entende a importância disso. Porque nem a fé é nossa. É Deus quem põe em nós também a fé. Não é algo que vem, que a gente nasce com isso, né? É algo que o Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo que ele transmite a nós, para nós crermos em Deus. E quando nós temos essa fé, nós perseveramos, né? E ele diz aqui também que Jesus é o consumador da nossa fé. Consuma pelo que ele fez e o que ainda está por fazer, né? Okay. Ele opera essa fé em nós, ele firma essa fé em nós. Por muito tempo, eu fiz uma pergunta a várias pessoas. Procurei em textos, procurei em livros, procurei
perguntei a vários pastores, né? Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, Moisés e Enoque desceriam do céu? Né? E aí até eu perguntei a um pastor, ele disse assim, olha, aí disse, eu acho, era a minha opinião, eu acho que sim. Porque aí alguns pastores dizem assim, nós não podemos conjecturar, né? Sim ou que não. Mas a lição da Escola Sabatina da parte de quinta-feira diz que se Jesus não tivesse completado a carreira, se nenhum dos outros que fizeram a sua carreira no passado receberia a sua recompensa. E qual deles está na galeria aqui? O próprio Moisés. Então, a lição, de maneira indireta, ela está afirmando de que se Jesus não morre na cruz do Calvário, ninguém receberia a recompensa. Então, por isso que ele é autor e consumador de nossa fé. Porque assim, como eu vou repetir aqui, todos foram correndo, chegaram aqui, disse, olha, tudo bem, venceu, vá para ali, né, vá para o pó da terra. Chegou outro, venceu, tá, vá para o pó da terra. Tá, e minha coroa, calma, vá para o pó da terra. Tá, vá para o pó da terra, tudinho. Jesus chegou, fez a carreira dele, e quando chegou, ele foi. Então, calma aí. Os outros vão chegando e dizem, não, vá para o pó da terra, que ele ainda está fazendo um trabalho ali, mas a certeza de que ele veio, Jesus Cristo, veio, fez a sua carreira direitinho, correu direitinho, e agora ele está preparando o lugar. Se ele não tivesse vindo para preparar o lugar, a carreira de vocês era tudo em vão. Esses que estavam ali no pó da terra, nem estavam lá, não sei o que acontecia com ele. Mas o certo é que ele veio, completou a carreira, e agora, através dele, ele está preparando o lugar para todos aqueles que completarem, inclusive para mim, para cada um de vocês que está aí também, completar a carreira. Completando a carreira, mesmo que você tenha que ir para o pó da terra. Mas vai chegar um dia que você vai ressuscitar, e aí sim, porque ele já preparou o lugar, então agora só bênção. Muito bem, é uma frase aqui que me chamou a atenção, já encerrando, né? Diz assim, que Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé, né? Não foi à toa que ele deixou, não foi sem exemplos, né? Não foi sem fatos. Deus nos deu exemplos e provas suficientes para nós termos uma fé bem alicerçada. Muito bem. E assim, alguém queria fazer uma participação aqui, fazer um comentário? Estamos encerrando aqui mais uma lição, né? Então vamos orar, Marlete. Acho que nós conversamos tanto que o povo já quer que encerre. É, verdade. Pode orar. Oremos então. Querido Deus e querido Pai, obrigado pelo dom da vida, pelo teu cuidado. Acima de tudo, Senhor Deus, por esses exemplos dessa galeria que homens e mulheres, pela fé, Senhor Deus, foram perseverantes e completaram a sua carreira. Jesus Cristo não só completou a sua carreira, mas também, Senhor Deus, recebeu a sua recompensa de assentar-se à destra do Pai, interceder por nós, preparar o local para cada um que vão chegando, Senhor Deus, concluindo a sua carreira. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas e fortalece-nos a cada dia. Em teu nome nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.